Esse é o último domingo do mês de abril, está acabando. Olha só, já estamos acabando abril, gente. Já está chegando o Natal. Vem que já está chegando o Natal. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mês de maio vai ser um mês especial. Todo mês é especial, lógico, mas o mês de maio nós vamos ter um mês dedicado à família, tá bom? A família. Nós estamos terminando um curso para casamentos, nós vamos continuar cursos para a família no mês de maio, e nos domingos de maio nós vamos ter ministrações sobre família. Nós vamos ter um tempo de oração por cada família que vai vir à igreja. Então todas as famílias que virem na igreja nesse mês de maio, nós vamos estar orando. Eu quero que você assuma isso também como uma campanha de oração pela tua família. O William falou aqui, testemunhou dos dízimos, das ofertas. Eu sei que com certeza alguns dos desafios que a gente tem é financeiro, né? São desafios emocionais, são desafios espirituais, são coisas que a gente enfrenta na nossa vida, mas também a gente enfrenta também questões de saúde e questões financeiras. Deixa eu testemunhar para vocês. Eu quero testemunhar para que vocês possam, eu quero dar alguns exemplos para vocês. Com respeito às finanças, por exemplo, da família, com certeza, a sua família, a maioria das famílias hoje em dia está ali, né, se esforçando para de repente melhorar a vida, ter uma vida melhor, ou de repente arrumar a situação, ou resolver um grande problema financeiro, ou tem grandes pendências, ou coisas para você receber que não recebe, coisa que fica enrolada, enroscada. E já fazem uns 2 anos que eu comecei intencionalmente praticar algumas coisas pela fé. Uma delas eu ensinei vocês na virada do ano. Eu estabeleci algumas coisas, por exemplo, a gente faz isso na igreja também. Eu faço isso na igreja. O William faz parte da equipe pastoral e sabe, com o pessoal da administração. A gente estabeleceu ali um valor que a gente precisa para manter as nossas igrejas. Todo dia, não é um dia da semana, todo dia, no meu momento de oração, eu declaro aquele valor. Eu falo, Senhor, eu declaro sobre a vida da igreja esse valor. Eu profetizo isso. Nos primeiros 3 meses do ano, com toda a dificuldade que a gente enfrenta, nós declaramos. Parecia que a gente não ia alcançar, estava apertado, mas todo dia declarando, a gente está trazendo o céu na terra, esticando a tenda. No final dos 3 meses, que é os primeiros 3 meses do ano, a gente recebeu lá um dízimo que salvou a igreja, abençoou a igreja, e a gente alcançou o nosso propósito. Quem que mandou esse recurso? Deus. Será que se eu não tivesse clamado, talvez Deus não tivesse enviado? Será que se eu não tivesse pedido, mesmo Deus sabendo da minha necessidade, se eu não tivesse dobrado o meu joelho e insistido, batido na porta, falar, Senhor, eu creio que o Senhor está à frente. Isso eu tenho feito com respeito à minha família, com respeito à minha casa, com respeito a onde eu coloco a minha mão. Eu tenho declarado a palavra, onde eu coloco o meu pé, eu coloco a minha mão, é um lugar abençoado, então vai ser abençoado. Não estou falando isso para você agir com ganância, eu sei que a sua família precisa de melhorar as condições. A gente precisa de sabedoria, porque às vezes você está tomando decisões erradas uma atrás da outra, e aí você vai indo para trás por causa disso. Você tem que andar com Jesus, meu querido, Deus te dá sabedoria, não tem como você não começar a tomar decisões certas, a não ser que você não tenha um encontro com o Evangelho, porque o Evangelho te faz tomar decisões certas e não precipitadas. Quando você anda com Deus, então, e você começa a declarar, está lá. Eu falei para você no começo do ano, quem fez um propósito diante de Deus, seja ele físico, financeiro, espiritual, nessa questão financeira, quem colocou diante de Deus um propósito? Você tem declarado, se não todos os dias, quase todos os dias isso? Tem declarado com fé? Tem declarado com fé? Quem está declarando com fé? Quem está meio esquecido do projeto? Está meio esquecido. Então retoma e declara. Eu estou falando isso para introduzir o mês de maio. O mês de maio é o mês da família. Esse é um assunto importante para a nossa família. E nós precisamos começar a declarar com fé. Nós precisamos trazer existência.
Não adianta eu ficar olhando para o cara que tem lá passa por mim, eu estava vindo na estrada hoje, fui visitar meus pais, passa por mim lá com uma BMW, eu penso assim, por que Deus não me dá uma BMW? Por que eu tenho que andar com um símbolo? Por que Deus, né? Não adianta você fazer isso, não vai resolver nada. Passa o cara lá, milhão, 2.0 turbo, vai com Deus, Deus te abençoe. Vai adiantar você ficar olhando para os outros e perguntando por que você não tem as coisas? Não vai adiantar. Isso se chama inveja. Você não tem que ter inveja de ninguém, você tem que ter admiração. E você tem que ser um homem, uma mulher de fé. Eu estou dando exemplos para você porque todos os dias, sem exceção, eu faço essas declarações sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu lar. Eu declaro sobre a vida de vocês, eu intercedo pela vida de vocês. Mas eu posso garantir da minha parte, posso garantir da parte da igreja. Da minha parte eu posso garantir generosidade e fidelidade. Então eu estou agindo com fé, mas eu estou agindo com generosidade e com fidelidade. A igreja tem recebido por fé, mas também tem agido com generosidade e com fidelidade. Então declare, mês que vem é o mês da família. Não importa se está tudo certo, se não está, se você precisa. Eu percebi, foi um grande movimento aí com os casamentos, tem várias pessoas participando. Essa semana a gente teve um culto muito especial lá no curso de casamentos, um casamento extraordinário. E no mês que vem nós vamos se dedicar à família em geral. E aí eu quero deixar um desafio para você. Nós estamos na última semana do mês de maio, é um desafio. Essa semana eu vou fazer as divulgações aí. O desafio é o seguinte: você vai pedir para Deus colocar no seu coração uma família, além da sua família, porque isso se chama generosidade. Você vai pedir para Deus colocar no seu coração uma família, além da sua família. E nós vamos fazer um propósito com Deus durante o mês de maio. Durante os domingos do mês de maio, você vai chamar essa pessoa, você vai falar para ele: olha, no mês de maio vai ter uma campanha de oração pela família, eu quero fazer um convite para você. O pessoal do curso de casamento, eu vou pedir para eles fazerem isso, tem vários amigos deles que querem também fazer curso de casamento. Então vai ser um start. E todos os domingos nós vamos orar pelas famílias, seja uma família que está só a mãe e o filho, seja uma família que está o casal, seja uma família que está só a avózinha e a netinha, não importa, seja uma família que talvez está só o adolescente aqui que vem sozinho, porque quando eu me converti eu também ia sozinho na igreja, meus pais não iam comigo. Quando a Márcia se converteu, ela ia sozinha. De repente, na campanha de família, ela iria sozinha, mas ela iria representando a casa dela, seja a mãe, seja o avô, seja a avó, seja o pai, seja a mãe, não importa, ela estaria representando a casa dela. Então esse é meu desafio para você. Quem aqui está me entendendo? Quem aqui entende que nós precisamos se dedicar para a família? Precisamos se dedicar à família ou não? Se a nossa família vai bem, meu querido, muitas coisas melhoram. Se o teu relacionamento com os seus filhos, o teu casamento vai bem, né, tudo começa a melhorar. Sua vida com Deus, os rendimentos da sua casa, né, o relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, tudo começa a melhorar. Por quê? Porque a família vai bem. A igreja começa a melhorar, porque a família vai bem. Então, essas cadeiras que estão vazias aqui, ó, elas pertencem a uma das pessoas que você vai orar. Hoje ainda no final desse culto a gente vai orar por alguém, vai pedindo para Deus colocar no seu coração, e nós vamos convidar essas pessoas para participarem desse tempo de oração com a gente, com a família. Você não é obrigado a convidar ninguém, mas eu tenho certeza que quando a gente age com generosidade, Deus também, Ele derrama sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Cadê o povo aí? Está aí, né? Então tá bom. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Hoje eu quero falar sobre eternidade. Quem quer ir para o céu aí? Quem quer ir hoje para o céu? A gente quer ir, mas bem que podia ser amanhã, né? Depois da manhã, espera um pouquinho mais.
gente quer que Jesus venha. 2 Coríntios, não é para os corintianos ficar tudo cheio, não tem nada a ver com Coríntios aqui. Eu percebi o sorrisinho de vocês. 2 Coríntios é uma cidade, não tem nada a ver com o time de futebol. 2 Coríntios é Coríntios, não é Corinthians. Engraçado os corintianos quando vão falar esse texto da Bíblia, fala assim, 2 Coríntios, para acabar. 2 Coríntios 4, versículo 16 até o 18. Quem achou, diga glória a Deus. Por isso não desanimamos. Fala comigo, eu não vou desanimar. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Espírito Santo, nos conduz nesse momento, ensina-nos a verdade, trabalha aqui no meu coração, Senhor, no coração dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Deixa eu falar um pouco com você sobre eternidade. Vou tentar explicar isso em 30 minutos para você. Eternidade, meu querido, vem de Deus. Deus é eterno. Se você entrar lá no dicionário da língua portuguesa e procurar assim, Deus, você vai encontrar a definição, eterno. A definição de Deus, segundo o dicionário, é eterno. Então a eternidade é o próprio Deus. O céu, ele não é maior do que Deus. O céu, a habitação onde nós estaremos, é dentro do coração de Deus. Deus, ele tomou forma humana ao encarnar, Jesus Cristo. Mas Deus não tem forma humana. Deus não tem um corpo físico igual você. Então, para você pensar em Deus, você tem que olhar de uma maneira diferente. Não dá para você olhar para Deus e tentar imaginar o pastor Fernando. Você pode ver em mim o caráter de Deus, você pode ver em mim a imagem e a semelhança. Tem a ver com um caráter, tem a ver com o que eu carrego, pode ter a ver com, sim, a aparência, porque cada pessoa tem algumas coisas parecidas, mas todos nós também somos diferentes. Todos nós temos um pouquinho diferente. Toda a criação tem uma coisa diferente. Então, como Deus é? Deus é eterno. Fala comigo. Deus é eterno. O que é eterno? Ele nunca foi criado. Então, as pessoas querem saber da criação e falam assim, mas quem criou as coisas? Deus criou. Mas quem criou Deus? Isso é uma pergunta. Quem criou Deus? Deus nunca foi criado. Deus sempre existiu. Deus sempre foi. Deus sempre existiu. Deus não tem começo e Deus não tem fim. Nós tivemos um começo e nós teremos um fim aqui nessa terra. Mas Deus, ele não tem começo e Deus não tem fim. Quando ele nos criou assim, com um começo, mas sem um fim. Quem trouxe um fim para nós foi o pecado. Romanos 6:23, a primeira parte, diz lá: o salário do pecado é a morte. Então o fim, quem deu para nós foi o pecado, é o que nós recebemos de salário. O pecado trouxe para nós a morte. Mas Deus nos criou para sermos eternos. Eterno é aquilo que não tem fim, é aquilo que vai adiante, que vai viver com Deus para sempre, para a eternidade. Gênesis capítulo 1, vamos lá. Deixa eu falar um pouco mais sobre a eternidade para você. Gênesis 1.
Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio do quê? No princípio da criação, não no princípio de Deus, porque Deus já existia. No princípio, olha o versículo 1, criou Deus os céus e a terra, ponto. O versículo 2 diz assim: era a terra sem forma e vazia. Entre esse versículo 1 e versículo 2, quantos anos tem? Se a gente pudesse contar os anos entre o versículo 1 e o versículo 2, quantos anos são? Talvez são milhões de anos. A Bíblia fala: Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. Criou. E aí, o versículo 2, quando ele diz que criou os céus, criou os anjos, já criou toda a guarda celestial, tudo que existe nos céus. Todos os anjos já foram criados. Criou Lúcifer, que era um anjo de luz, e criou a terra. E aí diz o seguinte: o universo já estava sendo criado, já foi criado, bum, né? Se a teoria do Big Bang está correta, então Deus já tinha apertado o botão do danger, né? Bum! Quem que fez aquela explosão? Deus. Naquela explosão, bum! Deus criou os céus e a terra. E aí no versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Quem que está nessa terra agora? Nessa terra agora habitada aqui, nessa terra criada? Os anjos caídos. Então por que há uma distância entre o versículo 1 e o versículo 2? Porque aqui já aconteceu a rebelião dos anjos. 1/3 dos anjos dos céus, junto com Lúcifer, foram lançados fora do céu, da presença de Deus, e foram lançados sobre onde? Sobre essa face do abismo. Os demônios estão ali, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, fazia uma separação, era uma proteção. O Espírito do próprio Deus. Deus não é uma pessoa que está lá no trono só, Deus está em todos os lugares. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí versículo 3, quantos anos, né? Quantos milhares de anos para chegar aqui. Versículo 3, disse Deus: haja luz. E aí Deus começa a criar as coisas que a gente conhece. Ele já tinha criado o céu dos céus, já tinha criado os anjos, já tinha acontecido a rebelião. O trono que Jesus sentou à direita de Deus, né? Não é um trono que Jesus sentou à direita de Deus? Ele ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, num trono de Deus Pai. Esse trono, nessa criação, ainda estava vazio. É o trono que Lúcifer olhou e viu vazio e pensou: eu quero sentar nesse trono. Quando ele pensou em sentar lá, quando ele pensou em ocupar um lugar que não era dele, quando ele pensou em ser maior que o próprio Deus, inclusive, naquele momento, só dele pensar, ele já caiu. É por isso que o pecado nos atinge aqui, primeiro, antes de atingir a gente no corpo. O pecado derruba a gente no pensamento primeiro, não é a atitude. O pecado não começa na atitude, o pecado começa no pensamento. Jesus disse isso. Jesus estava tentando explicar sobre o adultério e dizendo o seguinte: olha, vocês dizem que é assim, mas Jesus falou: não, só de você pensar, você já adulterou. O que Jesus está querendo explicar? Ele já sabia disso, que o pecado começa na mente, é no pensamento. Lúcifer só imaginou, só pensou, só desejou, e aí ele caiu. E aí Deus começa a criar, e aí diante de todas as coisas que Ele criou no sexto dia, você. Olha que bela criação que Ele fez, você não acha? Você acha que Ele caprichou ou não?
Caprichou ou não caprichou? Deu uma caprichada, não deu? Caprichou ou não caprichou? Como eu conheço um pouco de Deus, não conheço todo Deus, mas eu conheço um pouco de Deus, quando meus filhos estavam sendo gerados, eu pedi para Deus. Não custa nada pedir, né? Falei, Deus, eu queria que meu filho viesse assim, assado. Queria pedir assim, desse jeito. Para Elisa eu orei e falei, Senhor, não deixa ela vir com o nariz do pai. Eu sofri tanto bullying, Jesus. Tive que brigar com tanta gente no final da aula. Falei, Senhor, abençoa a vida dessa menina. Quero pedir para o Senhor que ela não venha uma menina muito grande e que ela não venha com o nariz grande igual do pai. O Senhor pode me abençoar nisso? Amém, glória a Deus. Olha lá, bonitinho, nariz bem redondinho, bonitinho, pedi para Deus. Mas o meu também foi Deus que criou. Deus acha bonito, entendeu? A minha mãe e a Márcia. Não importa, meu querido, se você é negro, branco, do olho azul, do olho escuro, não importa. Deus te criou. Deus criou Adão, Eva. Só que a diferença de nós hoje é que Deus criou Adão e Eva já para a eternidade. Só que Ele deu para Adão e Eva a liberdade deles escolherem, como nós também temos liberdade. E essa liberdade ninguém pode tirar de nós. Deus preserva a nossa liberdade. Então Deus criou Adão e Eva com liberdade. Eu não vou falar sobre isso hoje, com a eternidade, com liberdade. E eles escolheram estar longe de Deus. Como eu disse para você, o salário do pecado é a morte. Então a partir daquele momento eles passaram a ser afetados pela morte. A terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada, é por isso que tem ervas daninhas, é por isso que acontecem catástrofes, é por isso que acontecem coisas ruins. Então a origem do mal não é Deus. O mal vem através do pecado, é um resultado do pecado, é uma consequência do pecado. É por isso que nós então também refletimos isso, acabamos recebendo isso, acabamos até fazendo isso. Só que em Eclesiastes capítulo 3, vamos lá para Eclesiastes 3, versículo 11. Preste atenção nessa pregação, meu querido, preste atenção. Eclesiastes 3, versículo 11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aqui está falando das incógnitas do homem e da mulher. Está dizendo assim, ó, que Deus nos criou, apesar de nós termos nos afastado de Deus, ainda em nós há um anseio pela eternidade. Por esse anseio pela eternidade nasceu a medicina, porque a gente não quer morrer. Com esse anseio pela eternidade que tem dentro de nós, criaram o Botox, porque as pessoas não querem ficar velhas. Criaram as cirurgias plásticas. Esse dia eu acho que eu quebrei o nariz, né? Dei uma topada na parede, na porta de vidro. Eu pensei, se eu for fazer uma cirurgia no meu nariz, eu vou querer fazer também um abdômen para deixar definido. Brincadeira, fazer nada disso não. Então, com o anseio que a gente tem pela eternidade, a gente fica criando coisas. Isso é um anseio pela eternidade. Há um vazio dentro do coração do homem que não tem igreja que vai preencher, que não tem pessoa que vai preencher, que não tem homem e mulher que vai preencher, não tem dinheiro que vai preencher, não tem nada que vai preencher. Esse vazio, ele só é preenchido com a presença de Deus. É um anseio que tem dentro de nós pela eternidade. E conforme o tempo passa na nossa vida, esse anseio aumenta. A gente começa a refletir mais sobre a vida. A gente começa a pensar mais. A gente já tem um histórico de vida, né? A gente olha para trás, eu tenho 37 anos de histórico. Eu já olho para trás e eu consigo avaliar algumas coisas, pensar em algumas coisas. Consigo olhar para trás e fazer chegar a algumas conclusões de coisas, decisões certas, decisões erradas. Mas talvez quando eu estava lá, eu nem pensava nas consequências. Quando eu comprava um galão de vinho com meus amigos, eu não pensava na consequência. Eu pensava assim, vou tomar esse galão de vinho porque todo mundo toma. Quando eu resolvia fazer uma caipira lá, comprar um velho barreiro
e nem que era com limão, com kisuke, para render, e tomate com os amigos, eu pensava nisso, não quero nem saber, quero ficar bêbado, não medir as consequências. E assim outras situações, eu poderia dar vários exemplos para você, eu poderia listar aqui uma enorme lista de decisões erradas, mas a gente vai amadurecendo, a gente vai pensando sobre a vida, a gente vai ficando mais inteligente e sábio também, porque o sábio aprende com os erros dos outros, não precisa aprender com o próprio erro. A gente começa a ver que tem algumas coisas que a gente não precisa viver mais, que a gente pode fazer diferente. É por isso que eu estou aqui na igreja, é por isso que eu estou nessa igreja, é por isso que eu sou pastor. Não é para dar uma palavra para você todo domingo, não. É porque eu entendo a eternidade. Eu estou numa rota contrária ao mundo, estou andando na contramão, estou pilotando na contramão, estamos andando na contramão, e eu estou indo em direção ao meu Criador. Eu estou indo em direção àquilo que Ele me criou, a eternidade. Você não existe para agradar a pessoa que está do seu lado, você não existe para me agradar e nem eu para agradar você. Nós existimos para agradar a Deus em primeiro lugar. Por causa disso, nós também podemos agradar um ao outro, podemos fazer o bem um ao outro, devemos respeitar um ao outro. Mas a eternidade começa a ficar mais próxima. Cada vez que eu faço um velório, por exemplo, a eternidade fica mais próxima. Cada vez que eu olho uma pessoa que os dias dela terminou aqui na terra, a eternidade fica mais próxima. Estava lá em Marialva, um amigo meu, da época que eu jogava ainda, parceiro, quanto tempo junto? A minha idade. Sofreu um acidente com o caminhão que ele trabalha, morreu, acabou. Cara, eu não tenho o que você fazer, não tenho o que eu possa fazer mais por ele. O que eu tinha que fazer eu já fiz, o que eu tinha que fazer eu fiz, mas agora não tem mais o que eu possa fazer. Não tem mais, e se a minha vida chegar ao fim amanhã, não tem mais o que eu possa fazer. Eu tenho que entender a eternidade, mas muito mais do que entender, eu tenho que mergulhar na eternidade, eu tenho que me lançar na eternidade, eu tenho que viver a eternidade, tem um anseio já no meu coração para isso. O mesmo versículo que diz, Romanos 6:23 diz lá, o salário do pecado é a morte, mas a segunda parte diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eternidade, vida eterna. Fala comigo assim, o presente de Deus para mim é a vida eterna. É um presente. É um presente. Às vezes tem pessoas que recebem presentes e deixam guardado no guarda-roupa. Quem tem presente guardado para lá? Que às vezes nem se importou muito. Está lá aquele presente guardado. Presente de casamento, é para fazer aquele casamentão, chega aquele monte de presente. Passava 10 anos, tinha nego lá com presente guardado dentro do negócio ainda. Quem ainda tem presente guardado do seu casamento ainda? Existe esse povo ainda? Aqui, ó, esse guardanapo é da presente de casamento. Não, vou abrir esse jogo de copa aqui que eu ganhei no meu casamento. Meu Deus, mas faz 30 anos que você casou. Está guardado. E às vezes você tem um presente que Deus te deu e você não usa. Você nem abriu o presente ainda. O presente é a eternidade. Vamos lá no outro texto, 1 João 5, versículo 11 ao versículo 13, diz assim, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então, eu já entreguei minha vida a Jesus, todo dia eu renovo essa entrega. Se eu pecar, eu peço perdão ao Senhor, porque é só um acidente, eu peço perdão ao Senhor, eu volto para a presença, eu tenho que estar na presença de Deus. Só em Jesus Cristo essa conexão. A gente só vai ao céu, a gente só recebe salvação através de Jesus Cristo. Vamos lá, João 17, agora no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Eu ficava pensando, como que será que é o céu? Como será que é a eternidade? Como que será que é? A Bíblia fala que é uma cidade. Como que vai ser essa cidade? Será que vai ser prédio? Será que vai ser casa?
Será que vai ser casa pequena, casa grande? Como que será que vai ser os terrenos? Quanto vai custar o terreno? Será que tem que comprar agora? Né? Será que tem que garantir já agora? Já venderam o terreno no céu, e não é só a igreja evangélica, igreja católica, já venderam o terreno no céu. Daqui a pouco começam a vender lá no metaverso, lá, esse terreno no céu para você, e você vai lá comprar. João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna. Olha, a resposta está aqui. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, então, é conhecer a Deus. Como que a gente vai saber algumas coisas sobre a vida eterna? Conhecendo a Deus. Às vezes as pessoas estão preocupadas com o formato desse lugar, com o estado físico desse lugar. A eternidade, você não tem que ficar olhando para o físico, porque tem coisas que você não conhece, mas a Bíblia tenta se explicar. Ela fala assim, as ruas lá são de ouro e os muros são de cristais. O que está dizendo para mim e para você? O que você tem de valor aqui, lá a gente pisa, usa para andar, lá é igual paralelepípedo. Está querendo dizer que os valores serão totalmente diferentes. Não está dizendo que é necessariamente o ouro, está dizendo os valores, que aquilo que você considera precioso, lá vai ser asfalto. Lá vai ser asfalto, porque a riqueza de lá é outro lugar, a riqueza de lá é o próprio Deus, que é maior do que tudo. Deus não é meu amiguinho que eu chego lá e falo assim, e aí Deus, pá, toca aqui. Deus pode fazer assim, pá, toca aqui, mas Deus é muito mais do que isso. Por mais que eu já conheça a Deus, eu não conheço tudo de Deus ainda. Eu estou todo dia conhecendo a Deus, porque essa é a nossa visão, conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Para que você está aqui hoje? Para conhecer mais a Deus, porque eu conhecendo mais a Deus, eu começo a resolver os rolos da minha vida, porque eu conhecendo mais a Deus, eu vou conseguir declarar por fé, igual o pastor falou. Está esticando a tenda, está declarando por fé, seja na saúde, seja na questão financeira, seja o que for. É nessas coisas que a gente vive aqui, nós vamos poder declarar por fé e nós vamos viver pela fé. A fé já é um princípio da eternidade. Então a vida eterna é conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus Cristo, o único Filho de Deus? Se você então o conhece, se você já se entregou a Ele, então você tem a vida eterna já dentro de você. Por mais que você um dia vai estar lá num caixão, se Jesus não vir te buscar e arrebatar a igreja, vai estar num caixão, ou eu, ou alguma outra pessoa, algum outro pastor, ou alguém vai estar lá consolando a tua família. Por mais que todos nós vamos talvez passar por isso, no entanto, aquele lá, para aqueles que conhecem a Deus, não é o fim. Aquele lá não é o fim, é o fim desse corpo corruptível, desse corpo mortal, mas não é o fim da nossa vida, porque nós estamos vivos eternamente, na eternidade. Agora você não leva isso a sério. Hoje a sociedade não leva isso a sério, porque eles não conseguem ver. É o que o texto de Coríntios falou. Que a gente está preocupado com as nossas leves e momentâneas tribulações, porque a gente está focado naquilo que a gente consegue ver. Eu estou focado nesse pé dessa mesa que está ruim, está balançando. Eu estou focado no boleto que eu tenho que pagar amanhã, que está lá, para pagar. Eu estou focado porque eu e meu marido não estamos se entendendo. Eu estou focado porque o meu filho ou a minha filha está passando por essa situação, ou eu estou vivendo essa enfermidade, passando por isso. Eu estou focado nisso, nas coisas que a gente está podendo ver. Então aquilo que te vê chama mais a atenção daquilo que são as coisas invisíveis que você não vê, que você só consegue ver pela fé. E Paulo vai dizer, vamos voltar lá para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 16, diz: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos com o IPTU, com o IPVA, com o boleto, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, e aqui essa palavra, produzindo, é só para aqueles que têm andado em fé, porque para alguns essas leves e momentâneas tribulações têm matado eles, têm destruído a casa deles.
Porque em vez de se aproximar de Deus, em vez de se abraçar o Senhor, o que tem feito? Tem abraçado a preocupação, tem abraçado a dificuldade, tem abraçado a luta, tem abraçado a enfermidade, tem abraçado as dores, tem abraçado os problemas. E aí continua, Paulo está dizendo, isso está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então você tem que estar aqui, mas você tem que estar com o olhar lá na eternidade, porque é olhando para a eternidade, é vivendo pela fé que você vai conseguir suportar, resolver e usar essa situação que você tem passado como uma força para você crescer ainda mais, para você experimentar mais ainda de Deus. É o que Jesus viveu. Isso aqui está aplicado na pessoa de Cristo. Ele foi machucado, foi humilhado, bateram nele, como diz lá um videozinho das crianças, fizeram dodói nele, mas isso foi transformado em poder na vida dele, porque ele ressuscitou. Ele sabia que aquela circunstância leve e momentânea, que não era leve e momentânea, produziu na vida dele um peso de glória. Então Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E aí a palavra nos diz o seguinte, vamos lá em Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Então, da mesma maneira que Jesus ressuscitou, nós também já ressuscitamos com Cristo. Quando? Não foi só no dia que você se batizou. Aquele ali era uma demonstração de fé pública, um mover espiritual também, mas não foi só aquele dia, mas é todos os dias que você está lá com o pé no pescoço do velho homem, e o homem espiritual, a mulher espiritual que está dentro de você, que agora é conduzida pelo Espírito Santo, está vivendo. E Paulo está dizendo, então você pense nas coisas lá do alto. Ele está passando o segredo dele. Quando eu estava no naufrágio, o que eu estava fazendo? Pensando nas coisas lá do alto. Quando eu estava preso, o que eu estava fazendo? Pensando nas coisas lá do alto. Quando eu estava passando aflições, quando eu estava levando chibatada, eu estava pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham, o versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Então ele está dando um segredo, se você continuar olhando para a eternidade, se você continuar focado na eternidade, não nas coisas momentâneas que você passa, você vai conseguir suportar e viver e vencer todas as circunstâncias que você passar, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. E aí aquele versículo que está em todo o para-choque de caminhão, que diz lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, vai se tornar verdade na sua vida, porque aquilo lá foi escrito para se tornar verdade na nossa vida. Mantenhamos o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Deus, em Cristo, com Cristo em Deus. Eu quero tentar fazer você entender um pouco da eternidade, mas eu quero que você saiba o seguinte, muito mais do que entender a eternidade, é mais importante que você viva a vida eterna, do que você entenda, porque a razão e a fé, elas se comunicam, mas se você quiser raciocinar a sua fé, você não vai entender como que não tinha dinheiro lá na conta e chegou dinheiro na conta. Como que aconteceu isso aí? Cheguei no gerente do banco, falei, o que aconteceu? Cara, esse dinheiro aqui caiu na minha conta, mas esse dinheiro é um depósito para a sua conta. Falei, mas de onde que é? É desse lugar. Eu não conheço esse lugar, não sei quem que é, eu sou um homem honesto, esse dinheiro não é meu. Ele falou, tem que aguardar se tem alguma reclamação. Mas naquele dia eu estava falando, Senhor, eu preciso de um milagre. Então como que eu vou querer raciocinar alguma coisa que Deus está fazendo na minha vida e é um milagre? Como que eu vou explicar um milagre? Como eu vou explicar uma cura que Deus fez na minha vida ou na sua vida, que não tem explicação, nenhum médico consegue explicar, nem a pessoa que tem o maior conhecimento da medicina consegue explicar. Como que eu vou explicar? Então você não consegue
raciocinar todas as coisas da fé. O que você tem que fazer, a vida eterna é pela fé. Então você não tem como raciocinar tudo sobre a vida eterna, mas você tem como entender um pouco. E eu quero explicar para você. Eu vou explicar para você, eu quero que você apaguem as luzes um pouquinho. Pode deixar só o altar aceso. E eu quero que você entenda um pouquinho sobre a eternidade. Vou mostrar para você um pouco o que é a eternidade. Só um minutinho, gente. Eu quero que você peça para Deus ministrar o seu coração. Eu quero que você peça ao Senhor para te ensinar nesse momento, para que possa ministrar a sua vida. Chegou a mensagem. Espero que seja um Pix, mas espero que você dê o dízimo. Não esquece de dar o dízimo do Pix. Vou te mostrar um pouco sobre a eternidade. Quero te ensinar sobre a eternidade. Quem está nas câmeras aí, ó, bem feito, não veio no culto? Aí você não está conseguindo ver tudo. Vai me ajudando aí, vai puxando. Desculpa, tá, irmãos? Vou subir por aqui. Graças a Deus estou conseguindo subir isso aqui ainda. Tá bom. Olha o tamanho desse fio. Atravessou a igreja, tem pelo menos 30 metros, tem mais de 30. 40 metros. Você está conseguindo ver o fim desse fio? Você está conseguindo ver o fim dele? Está conseguindo ver? Mas você consegue ver a ponteira desse fio? Essa aqui é a sua breve vida aqui nessa terra. Essa aqui é a breve vida. Se você ainda viveu uns 120 anos, 110 mais ou menos. Isso aqui é a sua breve vida. Aqui você nasceu, aqui você se tornou adolescente e acha que é dono do seu nariz. Minha mãe sempre falava assim, mãe, quando eu vou poder fazer isso aqui? Quando você for dono do seu nariz. Eu pensava, meu Deus, como que eu vou ser dono do meu nariz? Como que funciona esse negócio? Eu entendi, quando eu for responsável. Quando eu for responsável pela minha vida. Quando eu sustentar a minha vida. Porque daí também as decisões erradas que eu vou tomar, eu também assumo o ônus dessa decisão errada. Eu sofro, por mais que os outros também vão sofrer. Então está aqui. Quando você se torna um homem, e você precisa aprender a ser um homem de verdade, como a Bíblia diz, ou quando você se torna uma mulher, uma mãe, que privilégio ser uma mãe, que privilégio gerar um filho dentro de você, que privilégio renunciar à sua própria vida e seus próprios sonhos. Mãe, não se preocupe, o mundo está dizendo que é perca de tempo, mas você não está perdendo tempo, você entregou sua vida a Deus, você é um privilégio ser uma mãe, é a sua missão ser uma mãe, você foi criada para isso, para ser uma mãe. A mulher tem o poder de multiplicar, de frutificar. Então aqui está a sua breve vida, de repente você vai chegar, e Deus já abençoe que você morra só na sua velhice, mas um dia os seus olhos fecharão, o fôlego de vida que tem dentro de você cessará, o teu espírito voltará para Deus. E quando o teu espírito voltar para Deus, é o Senhor quem julgará o teu espírito, não pela tua bondade. Vamos ver se ele foi bonzinho. Ele ajudou uma senhorinha a passar a rua, atravessar a rua, ele deu comida para quem precisava, ele era uma pessoa educada, deu lugar no ônibus. Tem que dar lugar no ônibus, pessoal. Educação, isso aí, está no ônibus, entrou um idoso, uma mãezinha com criança, levanta, dá o lugar. Dá o lugar, isso é educação, tem que fazer isso. Mas Deus, Ele não vai te julgar pelas suas atitudes, porque as suas atitudes fazem parte do seu caráter. E o seu caráter reflete a glória de Deus, é o seu testemunho. Mas Deus não te julgará por isso. Isso tem outro efeito. Deus, você vai receber a vida eterna ou não, através de uma decisão que você tomou. A decisão era se você se arrependeu dos seus pecados, se você reconhece Jesus como o único Filho de Deus, unigênito.
que deu a própria vida por você, para que você não fosse condenado, mas para que você recebesse a vida eterna. Para compensar, porque o salário da morte é o pecado. Então Jesus se fez maldição e se fez pecado por você, para você ganhar um presente, que é a vida eterna. Então aqui está a sua breve vida. Um dia você vai se encontrar com Deus, e você não tem como dar migué lá. Você pode ter dado migué na mãe, você pode ter dado migué no patrão, você pode ter dado migué no pastor, você pode ter dado migué na sua esposa, nos seus filhos, no seu esposo. Você pode ter as suas justificativas, você pode falar até assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Você pode colocar a culpa das coisas que você vive em quem você quiser. Você pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa que de repente expele todo mundo de perto de você. Mas o que fará a diferença é se você de fato se arrependeu dos seus pecados, se você entendeu quem Jesus é. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é o santo pastor Fernando que vai te levar para o céu, não é a santa não sei o que, não é o santo não sei o que vai te levar para o céu, não é a igreja que te levará para o céu. A igreja é uma família, é a família dos filhos de Deus, mas não é a igreja que te leva para o céu e que gera a eternidade em você. O que te faz ter a eternidade é se você entregou a sua vida a Jesus Cristo. E aí você pode dizer como Paulo: já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Você não consegue ver o tamanho da eternidade, impossível você querer entender o tamanho da eternidade, mas você pode ter discernimento do tamanho da sua vida. Agora, para você receber a eternidade, você tem que fazer algo com a sua vida. Você tem que pegar essa breve vida sua, e não é amanhã, não é daqui 10 anos, é agora, é hoje. E você tem que fazer isso. Você tem que vir até a cruz. Você tem que se conectar com a cruz. Você tem que se render à cruz. E quando você entrega a sua vida para Jesus, e você se conecta com Jesus, você nasce de novo. E aí você consegue ter noção de onde você está indo. Você sabe para que lado você está indo. Você foi até a cruz e lá você morreu para esse mundo, para as suas vontades, para os seus desejos. Mas agora você começou uma nova vida e só começou uma jornada. A eternidade já está em você. Você já tem energia dentro de você. Você já tem o fogo do Espírito. Você já tem dentro de você correndo a presença de Deus. Já está dentro de você agora, nesse momento. Mas está te levando para aquele que é aquele que brilhará, a estrela da manhã, o sol da justiça, o próprio Cristo. Então você está nessa jornada agora, em caminho à eternidade. Essa jornada eu não posso fazer nem pelos meus filhos e nem por você. Eu posso fazer por mim. Eu posso dar o exemplo para você, eu posso dar um testemunho para você, eu posso ensinar você, é o que eu estou fazendo agora. Mas essa jornada você tem que trilhar. E é por isso que Paulo vai dizer: por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso corpo se corrompa, venha dificuldades, tribulações, momentos difíceis, perseguições, pessoas querendo nos tirar desse caminho, querendo arrancar a eternidade de dentro de mim, mesmo que eu passe por circunstâncias adversas, eu me encontrei com Jesus lá naquela cruz, e eu estou indo de caminho para a eternidade. Ela já está aqui em mim agora, a vida eterna já está em mim agora, mas eu estou indo para a minha morada celestial, porque Jesus disse que Ele prepararia uma morada para mim, um lugar para mim estaria reservado para mim e para você. Então mesmo que essa leve e momentânea tribulação venha sobre mim, ela só vai me fortalecer mais, porque eu sei que eu estou no caminho correto. Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos ter um momento de oração. O segredo que Paulo diz é o seguinte: não atente para as coisas que você vê. Você não estava vendo nada.
mas é para você atentar para as coisas que você não vê, as invisíveis, mas que produzem em você um peso de glória. É para você atentar para as coisas invisíveis que você não está vendo. É para você atentar, meu querido, para as coisas da eternidade, as coisas do alto. Então hoje eu quero convidar você. Talvez hoje você quer conectar a sua vida com a cruz, com Cristo. E você quer se entregar a Jesus, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você, vir no altar aqui é moleza. Você pode vir 1000 vezes se quiser, mas andar com Jesus não é para qualquer um, não. Você vai ter que se arrepender mesmo, vai ter que se converter, não vai ter que se tornar uma pessoa perfeita, porque nem eu sou perfeito, eu sou imperfeito, mas eu sei para onde eu estou indo, e eu sei que eu tenho que ir com humildade, com perseverança, e você talvez tenha que se reconciliar com Deus, porque você está andando fora dos caminhos do Senhor. Eu posso fazer um velório bonito para você, eu garanto isso para você, mas eu não posso garantir a eternidade para você. E talvez você precisa hoje se entregar para Jesus. Você está entendendo, você entendeu o Evangelho, coisas que você nunca tinha entendido ainda, e você quer entregar a sua vida a Cristo. Então, meu querido, entregue a sua vida a Jesus, entregue de coração, segura na minha mão. A família na fé vai te ajudar a crescer na fé. Às vezes uns irmãos dão uma rasteira em você, o outro levanta você também. É igual uma casa, é uma família, às vezes acontecem problemas, mas nós estamos caminhando rumo à eternidade. A igreja nessa terra, ela é peregrina, e o que eu posso garantir para você é que nós jamais vamos desistir. Se você estiver do meu lado aqui, eu estou indo para o caminho certo. Eu jamais vou desistir, eu jamais vou voltar atrás. Eu posso até me entristecer, eu posso até me machucar, eu posso até ser derrubado, mas eu jamais vou desistir, porque eu estou indo rumo à eternidade.